Você já teve aquela sensação de estar cansado o tempo inteiro e mesmo assim continuar com a sua rotina? Às vezes você acorda cansada, mesmo tendo dormido uma noite inteira, mas ainda assim você levanta, vai trabalhar, resolve os seus problemas, responde mensagem, cuida da sua casa, cuida de todo mundo, trabalha. Porque realmente essas situações são importantes. Mas em nenhum momento desse dia realmente você se escuta? E talvez a parte mais difícil seja justamente essa. Por fora ninguém percebe como você está se sentindo por dentro, porque você continua funcionando. Você sorri, você conversa, você cumpre todas as suas responsabilidades. E continua dizendo assim: olha, eu tô bem, tá tudo certo, tá tudo bem comigo. Mesmo quando alguma coisa aqui dentro já está pedindo cuidado, ó, faz muito tempo. Você se identifica? Identifica? E antes da gente continuar, já aproveita para poder se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Aqui nesse canal a gente conversa sobre saúde emocional, sobre ansiedade, sobre relacionamentos, autocobrança e essas dores silenciosas que muita gente vive, mas quase ninguém consegue colocar em palavras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dessa conversa mais acolhedora e profunda, esse espaço aqui é para você. E continuando, eu acho que uma das coisas mais dolorosas da exaustão emocional é que ela quase nunca começa de uma forma óbvia. Ninguém acorda em um dia completamente desconectado de si mesmo. Isso já aconteceu com você? Isso vai acontecendo aos poucos, quando você começa a deixar para depois coisas que são importantes para você. Quando você passa meses dizendo: depois eu descanso, depois eu cuido de mim, depois eu vejo isso, deixa para lá. E aí o tempo vai passando, vai entrar um mês e vai sair outro mês, e você sente que a sua vida não está andando. É como se fosse uma sensação de paralisia, sabe? E aí, os seus sonhos também. Os seus sonhos ficam pela metade. Os seus projetos começam, mas eles não terminam. E você sente que vive apagando incêndios o tempo inteiro. É como se você fosse uma bombeira. E nunca conseguisse realmente viver algo com presença. É como se você estivesse sobrevivendo. É como se a vida começasse a acontecer no automático. E olha, deixa eu te contar uma coisa. Isso é mais comum do que você imagina. Inclusive, existe uma coisa muito importante que a psicologia fala sobre isso que eu estou compartilhando aqui com vocês hoje, que se chama adaptação. O ser humano é extremamente adaptável. A gente consegue se adaptar a ambientes difíceis, a relacionamentos complicados, a rotinas pesadas, a níveis altos de estresse. O problema é que às vezes a gente acaba se adaptando tanto ao cansaço que começa a achar normal viver esgotado. Se acostuma a sobreviver. Isso não significa que você está bem. Significa, na verdade, que o seu corpo e a sua mente encontraram uma forma de continuar funcionando, mesmo cansados. E eu vejo demais isso no consultório, é o que eu mais vejo, de verdade, no consultório. Pessoas que aprendem desde cedo a serem fortes, a não incomodar, a cuidar de todo mundo, a suportar, a se adaptar o tempo inteiro. E sem perceber, essas pessoas começam a acreditar que sentir demais é um problema, que descansar, na verdade, é preguiça, que precisar de ajuda é fraqueza. Tem uma frase da Brené Brown que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: olha, nós não podemos anestesiar seletivamente as nossas emoções. Isso faz muito sentido com o que a gente está falando aqui, porque quando a gente tenta proteger, né, nos proteger, na verdade, das nossas dores, é, e a gente utiliza para essa proteção distrações, vícios, trabalho excessivo, comida, ou se fecha emocionalmente, nós nos tornamos anestesiados para tudo, para todas as emoções. A nossa mente ela não tem um botãozinho seletivo de desligue a sua dor, né? Mas mantenha a alegria funcionando, mantenha a felicidade funcionando. Se você silencia o que dói, você também diminui a capacidade de sentir prazer e felicidade na sua vida. Então, ao tentar, né, suprimir essas emoções difíceis para evitar a vulnerabilidade, às vezes acabamos vivendo uma vida sem cor, com um vazio emocional gigante,
com uma perda de interesse pela vida e com essa anestesia emocional. Tentar não sentir dor nos torna incapazes também de sentir a alegria plena, porque a vida também é composta por dores. Então a solução não é anestesiar, mas sim aprender a elaborar as suas dores, dando um novo sentido e um novo significado à sua vida, a ressignificação. Inclusive, hoje a neurociência já mostra que as emoções que são ignoradas, elas não desaparecem simplesmente porque você decidiu seguir funcionando. Porque existe uma regiãozinha aqui no nosso cérebro, sabe? Que se chama amígdala cerebral. Ela funciona como um sistema de alerta do nosso corpo. Ela observa o nosso ambiente o tempo inteiro. E ela tenta perceber perigo, tensão, um sinal de alerta, uma ameaça. E quando você vive por muito tempo esse estresse emocional, o seu cérebro ele pode começar a funcionar como se precisasse ficar em alerta o tempo inteiro, como se você nunca pudesse relaxar de verdade. E é por isso que muitas pessoas dizem: eu descanso, mas continuo cansada, porque o corpo ele até parou mesmo, ele até descansou, mas a mente ela continua em estado de sobrevivência acelerada, ela não para. E isso começa a aparecer de formas muito silenciosas, como por exemplo, na irritabilidade constante, na ansiedade, na dificuldade de descansar, aquela sensação de vazio no peito, sabe? Aquela sensação de estar sempre ligada, como se você nunca pudesse de verdade se desligar completamente. E talvez o mais perigoso seja que muita gente olha para tudo isso e pensa: mas eu continuo funcionando, então talvez eu esteja bem. Mas continuar funcionando não significa necessariamente estar bem. Às vezes significa só que você aprendeu a sobreviver cansada, você se adaptou a esse modo de sobrevivência. E se você está percebendo isso em você, eu queria te perguntar uma coisa. Em que momento da sua vida você começou a acreditar que precisava de dar conta de tudo sozinha? Me conta isso. Me conta aqui nos comentários, inclusive, porque eu gosto muito de ler os comentários de vocês, porque muitas vezes alguém se identifica com aquilo que às vezes não teve muita coragem de dizer. E é importante, né? Às vezes pode ser a dúvida de outra pessoa. E eu também quero te dizer uma outra coisa muito importante, sabe? Perceber tudo isso não significa que você é fraca. Significa talvez que você passou muito tempo tentando sobreviver emocionalmente. Mas a boa notícia é que dá para você começar a transicionar desse lugar. E não precisa ser através de uma mudança gigantesca, tá bom? E então a gente vai começar da seguinte forma. Primeira coisa, você vai se fazer uma pergunta, tá bom? Primeiro, como eu realmente estou? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Como está o seu coração? Como você tem se sentido? Quando você para de invalidar o que sente, você dá um passo gigantesco no seu autocuidado. Quando você entende, né, a se perceber e respeitar os seus limites, isso não é fracasso, isso é um grande avanço no seu autocuidado. Quando você percebe que pedir ajuda não diminui a sua força. E principalmente quando você entende que você não precisa merecer cuidado. Na verdade, o autocuidado precisa ser parte da sua vida e não um mérito por um bom esforço. Tem uma frase do Carl Rogers que eu gosto muito, acho linda, que ela diz o seguinte: o curioso paradoxo é que quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. E talvez o começo da mudança seja justamente parar de fingir que está tudo bem quando não está. Talvez você tenha se acostumado tanto a funcionar que esqueceu como é viver sem estar em estado constante de alerta, esqueceu como que é ver a vida com brilho, sabe? Com aquela alegria. Mas eu quero te dizer que isso pode ser olhado com mais cuidado. E você não precisa fazer tudo isso sozinho, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez esteja vivendo isso e precisando também ouvir tudo que eu compartilhei aqui hoje. E se você quiser olhar para tudo isso de uma forma mais profunda, você pode me procurar, viu? Sou psicóloga clínica e eu posso te receber aqui no meu consultório. Então, foi um prazer poder estar aqui com você. Até o próximo vídeo e tchau!